Ô, bonitões, é o seguinte. Duas visões de Brasil hoje. Nós temos 8 vídeos. Duas visões de Brasil. Tem a visão de Brasil do Bolsonaro numa entrevista coletiva. Nós vamos ver trechos aqui. E tem a visão de Brasil do Lula num evento da Uni. São dois eventos, são duas visões de Brasil. Eu sei que muita gente fica falando, ai, essa polarização. Polarização entre que e o quê? Entre o que e o quê? Não, não é uma vontade, não é nada. Vocês vão ouvir o que o Bolsonaro diz que quer, o que ele pretende, como ele enxerga a soberania do Brasil. E vão ver o Lula. Um não está respondendo ao outro, mas em vez de ficar botando Bolsonaro, Lula, Lula, eu estou fazendo aqui um confronto de visões de mundo. E, obviamente, você é livre para escolher. Não a personagem, mas as visões de mundo. A visão de mundo, ou essa ou aquela. Como é que cada um vê o troço? O que é viável, o que não é viável fazer. Entende? É disso que estamos falando. Bolsonaro quer isso. E aqueles que estão com ele querem aquilo. E aquele que será o seu candidato, sei lá quem, quer aquilo, é assim. O Trump tomou atitudes contra o Brasil. Contra o sistema de pagamentos do Brasil. PIX. Resolveu invocar com a 25 de março. Contra o agro brasileiro. Ele sim usando o meio ambiente para praticar protecionismo contra o nosso agro. Não é? Pretextando uma questão interna aqui. E tem uma outra visão de soberania. Escolha. Um país me parece que seria uma espécie de colônia, e o outro um país independente. Agora, é preciso negociar, tudo é muito difícil. Mas sem mais demora, vamos... O que nós temos aí? 2 Brasis num único dia, o de Bolsonaro e o de Lula. Vamos lá. Vai. Como você disse, o país assistiu hoje a 2 entendimentos sobre o modo como o Brasil deve se relacionar com o mundo. O entendimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que concedeu essa entrevista coletiva no Senado após participar de uma reunião com o filho Flávio no Congresso Nacional, e a do presidente Lula, que hoje esteve na abertura da 60ª edição do Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, realizada na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. E a gente vai analisar os discursos de ambos. Isso. Primeira questão ali que dá para fazer um confronto é o que, Lucas? O que é a soberania, Reinaldo? Jair Bolsonaro deu graças a Deus pela eleição de Donald Trump, o que está taxando o Brasil. Lula afirmou que a resposta do Brasil vai ser civilizada, mas que é inaceitável um estrangeiro intervir nos assuntos internos do Brasil. Vamos ouvir um e depois o outro. Primeiro, Jair Bolsonaro. Isso. Fala, Bolsonaro. Vai, fala. O que você quer? Donald Trump jogou pesado com a China. Não vai jogar pesado com o Brasil? Ele não quer. Eu tive lá atrás 2 anos com o presidente e ele também ao lado dele. Ele não quer o Brasil cada vez mais próximo da Venezuela. Será que é difícil entender isso? Naquela primeira carta dele, além de citar meu nome, ele fala na liberdade de expressão. Ele tem uma simpatia comigo. Ele falou que eu fui um presidente honesto. Né? Não precisa falar outro nome. O que é? Outro cara, o que é? Honesto, que negociei com ele, como falei no começo aqui. Graças a Deus, Trump foi eleito. Podemos sonhar aqui no Brasil de restabelecer a nossa democracia. O Eduardo tem lutado lá, restabelecer a nossa liberdade. Não temos mais liberdade. Quando alguém pergunta, você pode ser preso? Pode ser, sair daqui e ser preso. Qual o motivo? Qualquer um. Então, é o Trump. Ele tem uma opinião sobre o Brasil, que o Bolsonaro acredita que deve triunfar, só quer liberdade e o Brasil não é mais uma democracia. E, portanto, o Brasil teria uma saída, na visão de Bolsonaro. Entregar-se à visão de Trump.
Lá na Uni, vamos ver o que o Lula disse. Fala, Lula. É por isso que a gente não aceita a ideia do presidente mandar uma carta via o e-mail dele, dizendo que a partir do dia 1º, se não libertar o Bolsonaro, sabe, que vai taxar em 50%. Nós vamos responder da forma mais civilizada possível e da forma que um democrata responde. A primeira coisa é que nós não aceitamos que ninguém de nenhum país fora do Brasil se meta nos nossos problemas internos, que é dos brasileiros. A segunda coisa, além de pedir de forma desrespeitosa que a gente não mexesse com o Bolsonaro, que ele não é amigo do Bolsonaro, ele disse na televisão ontem. Eu não sou amigo dele, mas ele é boa gente. Ele fez o bem para o Brasil. Ele fez o bem para o Brasil. Todo mundo aqui sabe qual foi o bem que ele fez para o Brasil. Todo mundo sabe. Ele ainda vai ser processado pela Covid-19, pela quantidade de gente que morreu, sob a responsabilidade, da irresponsabilidade dele. Claro que são discursos políticos, porque eles são políticos. Tanto é que o Bolsonaro aproveitou ali, o Trump disse que eu sou honesto, aproveitou, fez uma referência velada ao Lula, acusando de desonesto, ainda que de outro modo. Né? Mas claramente, um diz, devemos seguir o que Trump quer, e o outro afirma soberania. Notem, não, mas que análise enviesada, é porque agora você se filiou ao PT, é verdade, olha, eu estou com a carteirinha escondida aqui. E eu não botei aquelas palavras na boca do Bolsonaro. Nem as palavras na boca do Lula. Bolsonaro falou o que quis falar, fez o que quis fazer. Fez escolhas. Eu não sei se no processo eleitoral vão escolher esse Brasil do Bolsonaro. Vai acabar com o Pix? Vão taxar o Pix? Quantos bilhões vale a taxação do Pix? Quem está interessado nisso? A teoria conspiratória, não. O que é conspiratório? Que tem 65 trilhões desde que começou o Pix no Brasil? Até fevereiro deste ano? Quem está querendo? Quem está de olho nisso? Invocar com o comércio popular? Taxar o agro? Ah, não, o imposto tirou tudo isso. Não. Não. As escolhas do Trump são outras para o mundo inteiro. Ele só disse que no Brasil é pior por causa do Bolsonaro, e o Bolsonaro se orgulha disso. Escolha o seu sonho. Nós temos também um outro confronto de visão de mundo aí, que envolve a questão da anistia, da negociação, da chantagem. O que é? Quem é que fala aí? Bolsonaro insistiu que Trump só quer anistia e sugeriu que o STF não tem de se meter caso ela fosse aprovada. Segundo ele, não existe negociação, o que é falso. Lula, por sua vez, informou que Geraldo Alckmin, o vice-presidente, e o chanceler Mauro Vieira estão negociando com os Estados Unidos desde quando Trump anunciou a tarifa de 10% antes dessa. Isso. Fala, Bolsonaro. O Trump quer anistia. Eu não sei o que ele quer, pergunte pra ele, pô. Se me derem carta branca para negociar, pode ter certeza que a coisa vai sair. E vamos supor que ele queira anistia. É muito. Porque se continuar esse 50%, não é... Tem gente que acha que não vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, em especial o mais pobre. É muito, se ele pedir isso aí, botar na balança, é muito. E a anistia é algo privativo do parlamento. Não tem que ninguém ficar ameaçando. Se aprovar a anistia, eu estou inconstitucional aqui. O nosso parlamento aqui, se continuar assim, vai ficar igual o parlamento venezuelano. Tem que ver uma reação. Não está ameaçando nada. Ele impõe as sanções e vai negociar. Você vai negociar com ele. Ninguém do governo conversou com o Marco Rubio ainda. A conversa do Brasil com os Estados Unidos é permanente. Agora, notem,
De novo, hein? Não fui eu que soprei isso pro Bolsonaro, tá? O Reinaldo vai lá soprar essas coisas pro Bolsonaro só pra ele falar porcaria. Não. Não. Lucas Belotti, não fui eu, vai bem. Não. Mas ele tá dizendo, Trump só quer anistia. Ah, sei lá se ele quer, pergunta lá pra ele. Agora, se o Congresso anistia, e o Trump quer anistia, então o Trump quer anistia. Agora, se o Congresso votar anistia, diz ele, ninguém tem de se meter. Esse ninguém tem de se meter é o Supremo. É o Supremo. Na concepção notável deste senhor, o Trump pode se meter aqui no Brasil e fazer exigências como fez na carta, que ele admitiu nessa entrevista, é todo orgulhoso, falou de mim várias vezes. Então o Trump vem aqui e se mete na questão da anistia. E o Supremo, que afinal tem o controle e constitucionalidade de qualquer ato público, se esbarrar na Constituição, qualquer um. Agora, o Supremo que não se meta. Entendeu, Vale Bene? Compreendeu as lições de direito do professor Bolsonaro? Nós somos uma colônia, temos um imperador, um rei, né? Ele dita as ordens e a gente obedece. E o Supremo? Não. Supremo aqui não conta, porque Supremo de colônia não conta, né? Quem conta é o nhonhô que manda. É má vontade isso que eu estou falando? Eu estou fazendo uma interpretação esquerdista, porque agora eu virei esquerdista também, né? Veja você, vale bem. Ô, Augusto, solta a foto do Reinaldo Barbie Bolsa. Nesse tempo eu era de esquerda mesmo. Mas agora eu virei esquerdista. É por isso? Eu estou inventando isso? Ele não falou do que quer o Trump para nós? Sempre ficando subjacente que se der o que o Trump quer, que é o que interessa a ele, Bolsonaro, e isso também é mentira. Isso também é mentira. Porque as investigações abertas sobre o Brasil, passa longe desse negócio. Mas tudo bem, é o Trump que manda. E o Supremo? Não, o Supremo não vai se meter. Olha a foto aí. Tá a foto aí, não é? Tá. Com a bolsa e tudo. Não, tá bem. A barriga era um pouco menor, mas também não tá tão grande. Aí sim, olha aí, comuna. Cara de comuna, inclusive. Né, Lucas? A barba junto com o cabelo, né? Ó. Ficou aquele negócio assim, na linha. Cuidado comigo, porque eu sou muito bravo. Não. É por causa do meu passado trotskista que eu tô falando isso? Não, tá na fala dele. Mas, no final, o Brasil está negociando? O Brasil não mandou uma carta? O Brasil não está à espera da resposta? Não está negociando desde maio? Não existe negociação permanente? Tá, fala, Lula, vai. O meu vice-presidente e o ministro da Relações Exteriores estão negociando há mais de 2 meses. Desde aquela primeira taxação de 10%, nós temos uma equipe de negociação. Alckmin e Mauro Vieira. Dia 16 de maio, a gente mandou uma carta para a equipe dos Estados Unidos, uma carta com as coisas que nós achávamos que poderia ser feito acordo. Não recebemos nenhuma resposta, porque ele não se dignou sequer a mandar uma carta como a gente manda para o presidente da República. E nos intimando. A carta não fala em negociação. A carta é o seguinte, ou dá ou desce. É essa a lógica da carta. Ou libera o Bolsonaro, porque o filho dele está aqui me enchendo o saco. Liberta meu pai, liberta meu pai, liberta meu pai. E a história do Odal desce, bem entendido aí, que é uma brincadeira verbal, né? Com o verbo dar, não tem o verbo descer, porque aí seria muito ruim, né? O desce aí é um pretérito do subjuntivo. Odal desce, quer dizer, acabou, não tem? É verdade? É verdade.
Para quem não lembra da carta, que o rei lembra, né, e é pública, o Trump disse, e nós vamos impor as tarifas, e vocês não ousem responder com tarifas, olha só, porque senão a tarifa que vocês colocarem, a gente soma a tarifa que a gente já colocou. De novo, que Brasil você quer? E aí, Bolsonaro falou que... Veja, o Bolsonaro disse, o Eduardo está lá negociando por nós. Negociando? Ele está negociando? É negociação que ele faz? E aí eu evoquei o jogo de truco. Jogo de truco que esses meninos aí dizem que sabem jogar. Eu não sei não, deixa eu ver. O Boy Benny tem cara que sabe jogar pôquer, que ele tem essa cara chique aí. Né? Não tem cara dele. Imagina o Boy Benny numa mesa de truco. Truco, Lazarento! Não sou lazarento, então. Truco, Lazarento! Não, você falando. Não, Eu sei, mas... não, quer... Você chama de lazarento quem joga bem. Ah, sim, o lazarento quando o cara é bom no truco, né? Em dois cordas, esse é um lazarento no truco. Ele é bom demais. Eu sou lazarento no truco. Em dois cordas. Do que eu tô falando, velho? Ainda que Eduardo Bolsonaro diga abertamente que está cavando punições a ministros e ao Brasil, Bolsonaro afirmou que Trump só quer liberdade. Sugeriu que a primeira emenda da Constituição americana também vale no Brasil. Lula recorreu à metáfora do jogo de truco citado por você. Ou corre ou chama 6. E disse que não será um gringo a dar ordem ao presidente da República no Brasil. Fala, Bolsonaro! Ele acabou de fazer 41 anos, tá? Já é um parlamentar com uma certa experiência, tem portas abertas no governo Trump, ele conhece dezenas de parlamentares e está trabalhando pela nossa liberdade lá, até pela liberdade de vocês. Que de vez em quando a gente vê um ou outro jornalista aí sendo apenado por postar ou fazer uma matéria que certas pessoas não gostam. Tem que ver o regimento interno aqui da Câmara, né? Ele, pelo que eu sei, ele não vem para cá. Ele vai ser preso no aeroporto. Está conversando, está no Capitólio, está com pessoas próximas ao Trump. Ele gosta dessa liberdade. Sabe? Mas o que seria pedido em troca? Não, olha só. O Trump quer liberdade. É a primeira emenda da Constituição americana. Liberdade de expressão. Eu não sabia que a Constituição americana valia aqui. Não tinha essa informação, de qualquer modo. O Trump quer a liberdade, Eduardo está lá. Num dado momento ali ficou uma coisa meio coberta, mas está falando, ele volta, mas ele vai exercer o mandato de lá, ele precisa ver o regimento interno. Não pode, obviamente. Ele tem de renunciar. Mas essa é a noção do país. É um sujeito que está lá, então, segundo ele próprio, lá com os interesses do Trump, negociando. Tá. E aí eu falei do jogo de truco, falei da bandeira verde e amarela, né? Falei do negócio de tocar chama 6, que eu não sei se quem não joga truco sabe o que é, mas o Reinaldo explica rapidamente. Fala, Lula. Então eu estou muito tranquilo. Eu sou jogador de truco. Quando o cara truca, a gente tem que escolher. Eu corro ou eu grito 6 na orelha dele. Então, eu tô jogando. O Brasil gosta de negociação. O Brasil respeita a negociação. O Brasil respeita o diálogo. Mas um cara que nasceu em Caetés, saiu de São Paulo, chegou em São Paulo com 7 anos de idade, comeu pão pela primeira vez com 7 anos, sobreviveu, criado por uma mãe com 8 filhos, sabe? Chegou à presidência da República, não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente da República. Não é. Vejam vocês,
Só para o truco, rapidamente, para quem não sabe, quando você está jogando truco, tá? Não vou todas as regras, mas se eu digo para o adversário truco, eu estou falando. Se você quiser pagar e perder, você perde 3 pontos. E se eu ganhar, eu ganho 3. Mas eu posso evitar isso. Eu posso evitar e falar assim, então eu chamo 6. Não, eu não quero ver a sua carta, nem vou mostrar a minha por 3 pontos. Tem de ser por 6. E o outro pode falar, então por 9. E se está na primeira mão do jogo, você pode falar 12. Na primeira, segunda, terceira, de 1 pontinho. E se correr, truco! Lucas se borra de medo das minhas cartas, fala, não quero, Não. perde 1 ponto. Isso. Quero! Mostra. Eu vou e ganho 3. Eu mostro, a dele é maior, ele ganha 3. Isso. Ele resolve. Eu resolvo fazer uma ameaça! 6! Então aí vai. E aí escala. Né? E aí escala. Bom, o resto o Lula fala o quê? E quanto à questão. O bolsonarismo sempre explorou muito. Nós somos brasileiros, verde e amarelo, a pátria, a pátria, a pátria, a pátria. Como é que a pátria passa a ter um dono que não é daqui? Um chefe que não é daqui? Que passa a dar ordens para nós, que passa a ameaçar a nossa economia? Que quer o nosso PIX, que quer o nosso agro, que quer até 25 de março. Imagina, não vai dar, vamos ter que comprar bola de árvore de Natal pagando pro Trump. Hã? É isso? Essa é a noção de soberania? Canadá super taxado, Coreia taxado. Não é o Brasil só por causa do Bolsonaro. Bolsonaro um pouco mais. E o Bolsonaro se orgulha. Queridos, são 2 Brasis. Mas as coisas podem se complicar bastante, a depender do que venha. Não, eu sei. Eu sei. O fato de que hoje, se a economia começa a ter prejuízos, né? Embora eu respeito demais, né, o diretor brasileiro do fundo, que está no Fundo Monetário Internacional, André Roncalha, assim, não, o impacto num primeiro momento não será gigantesco. Agora, impacto tem, claro, sempre tem. Mas por ele tem de responder aqueles que o aplaudem. Né? E sim, é uma luta que é uma luta de natureza política. É uma luta de natureza política.